Vamos dar seguimento então às verificações do nosso projeto estrutural. Então, no último vídeo, nós já mandamos calcular o nosso projeto e ao final o relatório de cálculo identificou vários erros. Então a gente vai agora tentar fazer essa correção. Então eu vou mudar aqui de aba, vou vir para a aba resultados, vou desligar o carregamento aqui nesse botão escrito visíveis, então eu vou desligar aqui o carregamento e vamos começar a ver quais vigas estão de vermelho. Então eu estou aqui no segundo pavimento, eu resolvi começar pelo segundo pavimento e estou verificando que essa viga aqui está com problema, ela está marcada em vermelho. Então eu vou na aba resultados, vigas, editar vigas, vou clicar em cima dela, aparece aqui o detalhamento dela com as armações positivas e negativas e aparece essa bolota vermelha aqui no meio dela. Isso é um indicativo que a viga não está atendendo a todas as verificações. Se você passar o mouse por cima desse aviso, ele vai falar aqui que é uma questão de flecha. Flecha é a deformação que a viga tem, a deformação vertical, está maior do que o limite normativo para essa situação. Então, você passa o mouse aqui, identifica. Se você quiser saber um pouco melhor a respeito de qual valor que deu de flecha comparado com o limite, você vem aqui nesse botão escrito verificações, dá um clique nele e logo em seguida você clica no meio da viga. Então você tem que clicar lá no relatório e clicar no meio da viga. Ele vai mostrar aqui a memória de cálculo da viga. Então isso aqui é o relatório, todos os cálculos que foram feitos, cada linha dessa aqui foi uma verificação que foi feita, e quando aparece aqui o botão, o check-in verde, significa que a verificação foi atendida. Então tem várias verificações: cortante, torção, estado limite de ruptura pelo momento fletor. São várias verificações que ele vai fazendo. Aqui na barra de rolagem você pode ir passando o olho em todas as verificações, e em alguma não vai passar. Então, a última, que é a flecha a partir do instante 3 meses, depois a gente vai discutir um pouco mais, porque ele faz verificações de 3 flechas, tá? Na última verificação não atendeu. Depois eu vou explicar um pouco melhor a diferença entre elas. Então, nessa verificação aqui de flecha a partir dos 3 meses, que seria assim, o momento que você já retirou o escoramento da sua obra e já entrou com parte do carregamento permanente. Ele considera que a partir de 3 meses você já entrou com o contrapiso e com as alvenarias. Nesse momento, ele limitou a flecha em 10 milímetros, então 1 centímetro, e está dando 21 milímetros, 2 centímetros. Então está dando 2 vezes mais do que o limite tolerável. Então como é que a gente vai resolver isso? Nas aulas teóricas, a gente já viu lá que para eliminar problema de deformação, a gente aumenta a altura da viga. Porque aumentando a altura da viga, você eleva a inércia ao cubo. Por causa que a inércia de uma viga retangular, todo mundo sabe que é BH3 sobre 12. Então a gente vai focar na altura, na base só em último caso. Então essa viga, que está 15 por 40, esse vão aqui está possivelmente muito grande, e o 15 por 40 não está sendo suficiente. Então a deformação está maior, eu vou aumentar a espessura, a altura dessa viga. Vou dar uma olhada também nessa outra viga de cá, ela também está com problema de flecha, então eu fiz o mesmo procedimento, vigas, editar, cliquei na viga, flecha ativa não passa, vou clicar aqui no relatório e vou dar um clique aqui no meio dela. Para você não ter que ficar rolando a barra de rolagem até achar a verificação que não passou, você pode pedir para o programa aqui mostrar só o que não foi cumprido. Pronto, então ele identificou aqui que o limite era 9,72, você está com 14 milímetros. Então, também não, o limite calculado está acima do limite normativo, tolerável. Então, vou também aumentar a altura dessa viga. Mais uma viga aqui em vermelho. Normalmente o primeiro erro é sempre esse, de flecha ativa. Então, vocês vão ver que várias vigas, a gente escolheu todas, a gente unificou todas as vigas 15 por 40, várias passaram e algumas não passaram. Essa aqui o limite já está bem
está levemente superior, 9,57 para 7,30. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nessa de cá. Ó, não passa flecha aqui no balanço. Então, 11 para 7,80. Então, como é que eu vou resolver? Eu já identifiquei aqui visualmente quais são as vigas com problema. Essa de cá. Essa. Eu já tinha dado uma passada no olho anteriormente, eu já tinha verificado que todas eram problemas de flecha. Então, essas vigas que eu estou marcando aqui em amarelo, eu vou aumentar a altura dessas vigas. Então, eu vou voltar na aba entrada de pavimento e vou começar a editar elas. Então, viga. Ó, aqui sempre é bom deixar o carregamento desligado, porque isso deixa o seu desenho mais limpo. E o arquivo de arquitetura, a máscara que a gente utilizou para fazer o lançamento, ó, também gosto de deixar desligado. Pronto. Então, vamos lá. Essa viga de cá, eu vou dar um clique aqui, ó, vigas, editar. Vou dar um clique. Ela está 15 por 40, eu vou tentar colocar 15 por 50. E aí vem uma questão que a gente vai discutir isso um pouco melhor. A viga estava com problema de deformação aqui nesse trecho, ó. Só que ela é uma viga contínua. Ela, na verdade, ela começa aqui e vem até aqui o P12, ó. Ela começa no P9. O problema estava concentrado aqui nessa região. Vale a pena a gente aumentar só esse trecho ou vale a pena aumentar o trecho todo? Aí entra um pouco do bom senso e entra depois uma questão de continuidade da viga. Então, quando a gente não deixa, a gente altera as inércias, você não consegue garantir uma perfeita continuidade em termos de engastamento. Então, possivelmente, essa viga que antes era engastada completamente na continuidade dela, passa a não ser completamente engastada. Então, você ganha, com certeza você ganha inércia nesse trecho, mas você perde um pouco aqui na questão da continuidade. E a armação, possivelmente você não vai conseguir mais seguir com essa armação aqui direto, ó, você vai ter que interromper ela. Quando você for colocar aqui a armadura positiva vai ter que interromper aqui, aí você vai ter que ancorar, e depois a armadura positiva do outro trecho vai ter que passar aqui, ó. Não tem nada demais uma situação igual essa, mas eu acho que a economia é pouca. Você querer mexer na altura só nessa região aqui, ó, e aqui você não mexer na altura. Assim, eu não vejo muito sentido. A mão de obra do armador, do carpinteiro é a mesma. O volume de concreto vai dar pouca diferença. E a armação, quanto mais altura você tiver, menos armação você tem, porque a viga ganha mais resistência. Então, quando eu vejo que o problema está localizado num trecho e eu tenho possibilidade de aumentar ela de forma contínua, eu prefiro aumentar. Então, eu vou aumentar aqui também esse trecho. Ó. E também vou aumentar aqui esse segundo trecho. Ó. Então, passei toda ela. O que eu fiz? Eu editei os 3 trechos dela, ó, esse aqui e esse aqui, e coloquei ela 15 por 40. Então agora ela ficou com uma altura contínua, né? Ela ficou com a mesma seção em todos os tramos dela. Agora eu vou continuar editando as demais. Viga, editar, mesmo problema nessa de cá. Vou dar um clique nela, vou passar para 50. Vou clicar aqui nesse trecho também, vou passar para 50. Esse aqui, ó, também vou passar para 50. E por fim, essa última aqui, 50. Opa, e a gente estava com um problema aqui nesse balanço, essa aqui eu também vou aumentar para 50. 50. E aí, mesma coisa, aumentei esse trecho aqui, eu vou aumentar esse de cá. Esse trecho de cá, ó, eu ainda estou com as minhas dúvidas se era para eu ter colocado essa viga ou não, ó. Por quê? Vamos ver aqui o 3D. Eu acho que o arquiteto ele pensou em colocar um pano de vidro nessa região toda aqui, ó, debaixo dessa viga até aqui, ó. Isso aqui vai ser uma... Ele não definiu muito bem no corte, ele não fez um corte mostrando, mas eu acho que tudo isso aqui é vidro. E aí essa viga aqui vai tirar a beleza aqui
do que ele planejou. Ó. Então eu acho que não tem essa viga de cá e não tem essa viga de cá. Então eu vou aproveitar e vou apagar elas de uma vez. Tá? Então eu estava com essa dúvida, mas eu dei uma olhada offline na arquitetura. Ele não identificou muito bem, mas eu acho que a ideia dele era essa. Então a gente vai ter a viga só aqui na base e a viga aqui em cima e a escada em concreto contínuo com esse formato. Pronto. Então vou mandar calcular novamente o projeto e vamos ver se a gente melhorou um pouco. Agora vamos verificar os próximos erros. Um erro encontrado é carga linear fora do piso. Isso aqui é um erro muito comum de acontecer por algum descuido nosso de ter colocado uma carga fora da nossa obra. Mas nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês que foi um erro meu na viga base da escada. Então tá aqui, ó, carga linear fora do piso. Aqui ele identificou o valor da carga e identificou aqui o valor da coordenada cartesiana. Então é bom vocês anotarem esses valores aqui, ó, coordenada x 5.1, coordenada y menos 5.88. Então para conseguir identificar onde está essa coordenada, eu clico aqui no botão de introdução de coordenadas e aqui, ó, no C ele mostra qual é a coordenada cartesiana da ponteira do meu mouse. Então eu vou botar essa tela aqui do lado, ó, e vou passear com o meu mouse. Ó. Essa região aqui é uma coordenada cartesiana 0 ponto alguma coisa, vírgula menos 0 ponto alguma coisa. Então essa aqui é a nossa origem do projeto, ó, 0,0. Se eu for andando para a direita, eu vou chegar aqui na coordenada cartesiana 4 e alguma coisa. Ó, 3,90, 4... Como a coordenada que mostrou o erro foi a coordenada x5, o erro está nessa região aqui em termos de x. Em termos de y era menos 5,80. Então vou descer aqui até chegar no 5,80. Ó. Menos 5,80. Pronto, está aqui, ó, foi nessa coordenada. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, a nossa carga, o peso da escada não está apoiado diretamente aqui no peso, na largura da nossa viga. Então eu vou ter que fazer a nossa viga exatamente na direção aqui onde ele colocou o peso dessa escada. Então eu vou apagar a minha viga, ó, vou apagar a viga e vou colocar aqui uma nova viga. Então viga, entrar com viga. Uma base de uma escada não adianta ser muito estreita, ela tem que ter pelo menos aí uns 20, 25 ou 30, então vou clicar aqui na edição da escada e vou botar 25 por 40, para ela poder apoiar com tranquilidade essa nossa escada. Eu vou fazer aqui no olho mesmo, tá? Então, ó, vou aproximar aqui uma direção que eu acho que vai pegar tanto a escada quanto o carregamento, ó, pronto. E aí só vou tomar um cuidado, seguinte, se eu tentar lançar ela até aqui, vai dar um erro aqui de lançamento no encontro dessa viga com essa nossa viga de cá. Então, para não ter esse erro, para eu já me antecipar a esse problema, eu faço o seguinte, ó, eu lanço só até um determinado pedaço, e aí agora eu vou usar o comando prolongar, e eu faço essa viga, esse trecho de cá, avançar um pouco, faço isso aqui avançar um pouco, então as duas se cruzaram. Então, se eu olhar aqui no 3D, ó, eu fiz as duas se cruzarem, então isso aqui garante uma conexão entre elas. Aí agora eu uso o comando apagar, e eu apago esses trechos que ficaram de fora. Então assim eu espero que esse carregamento aqui tenha ficado, tanto o apoio da escada quanto o peso dele estejam concentrados em cima da viga. Então tá, ó, pronto. Eu acho que agora eu fiquei com um apoio mais condizente aqui para nossa escada. O arranque, as armações que eu preciso ter para armar a minha escada vão entrar aqui dentro da minha viga. Tá? A gente vai ver isso depois na hora que detalhar a escada. Então vamos mandar calcular e vamos ver se esse erro desapareceu do nosso cálculo. Pronto, então ó, aquele erro desapareceu, o carga linear fora do pano. Vamos para os próximos erros aqui, ó. Agora ele está identificando que o grupo 2, então o grupo 2 é o andar número 2, tá? Então no grupo 2, o pano 2, que é a laje 2,
Ela tem uma altura de 10 centímetros, então o programa aqui falou que tem 10 centímetros de altura, mas que em função da dimensão da laje ficou inferior ao necessário, que seria 11 centímetros. Então eu vou de novo procurar essa laje e vou aumentar a laje de 10. E aí entra agora aqui um critério. Eu acho que aumentar de 10 para 11 é pouco, assim, é pouco porque vai acabar que na execução da obra vai ficar com 10. Então eu acho que aumentar de 10 para 11 é muito superficial o aumento aí, é muito insignificante. Então eu vou aumentar de 2 em 2. Então o programa pediu para a gente aumentar para 11, eu vou aumentar para 12. Vamos lá, grupo 2, pano 2. Como é que eu acho essa laje? Grupo 1 é o térreo, grupo 2 é o segundo pavimento. Para eu descobrir quem que é o pano, eu vou desligar aqui o carregamento, Para eu descobrir quem que é o pano, eu faço o seguinte, eu venho aqui, laje, dados de laje novamente, E aí, ele identificou, essa é o pano 1, é a laje 1, laje 3, pano 3, laje 2, pano 2. No projeto de vocês, podem estar a ordem alterada, diferente do que está no meu projeto, porque isso aqui, a ordem é em função do primeiro clique que você deu na laje. Então, às vezes, você começou a clicar a laje da esquerda para a direita, a sua numeração ficou diferente da minha, isso não importa. Então, essa laje aqui, o programa pediu para aumentar de 10, ela é muito grande o vão, tem um vão aqui de 4,5, esse vão aqui também tem mais de 7 metros, é um vão muito grande para uma laje de 10, você vai ter problema aí de deformação. Então eu vou clicar na laje, e aí aonde está 10 centímetros eu vou aumentar para 12. Pronto. Vou mandar calcular. Vocês poderiam, olha só, eu não sei se vocês estão percebendo, eu estou fazendo, matando erro por erro, para não ficar, assim, para tentar ser didático. Vocês já poderiam dar uma olhada em todos os erros e tentar matar de uma vez só. Eu estou fazendo aos poucos para vocês verem o que cada alteração que eu faço mata ali um erro. Então, passei essa laje aqui que estava 10, passei para 12 e vou calcular novamente. Pronto, sumiu a solicitação de aumentar a espessura da laje no grupo 2. No grupo 2, ele mostrou agora também uma carga linear fora do piso, 5 kN por metro, na cota cartesiana 4 e y menos 3, tem uma carga aí voando. Então vamos tentar identificar onde que essa carga está. Vou ligar aqui o carregamento, eu tinha deixado... já vi onde que está, nem precisa procurar. Eu botei um peso de parede aonde é vidro e eu apaguei aqui a nossa viga. Então eu tenho que apagar o carregamento. Não temos mais carregamento aqui nessa região. Então tem um peso de parede voando. Eu botei 5 kN, um peso de parede aqui voando aqui nessa região. Não tem mais viga, não tem por que ter o carregamento. Então eu vou apagar. Cargas. Como é que eu apago? Essa é novidade para vocês. A gente faz o seguinte, cargas, apagar. Então eu vou apagar esse carregamento de cá, era um carregamento que estava voando, e vou apagar esse aqui também, apaguei. Pronto, eliminei esses dois carregamentos. Vou calcular novamente para ver se esse erro vai desaparecer. Está diminuindo os erros. Agora eu tenho uma informação que no grupo 3, a laje 2, também 10 é insuficiente, está pedindo para aumentar para 11. Então vamos lá. Grupo 3, quem que é? Grupo 2 é o segundo pavimento. Grupo 3 é a cobertura. Laje 2, como é que eu identifico quem é laje 2? Laje, dados de laje, laje 1, laje 2, essa de cá. Então essa laje, o programa está pedindo para a gente passar para 11 centímetros. Eu vou passar para 12. Então 12, aceitar. E aí agora eu vou calcular novamente. Muito bem. Sumiu o erro. Ficamos agora com somente uma informação de erro. Lembrando que essa informação de cá ela é padrão. Então
Isso aqui ele sempre vai informar para você, vocês não tem que se preocupar. Eu vou mostrar para vocês depois o que ele quer dizer com essa informação. E ele mostrou aqui um erro, e aí agora isso aqui é um erro. Ele mostrou que você está com problema de punção na sua obra. Então vamos fazer uma pequena revisão sobre o que é punção, né, e como resolver esse problema. Então vamos identificar aqui esse erro de punção. Só que antes vale a pena a gente dar uma repassada e relembrar o que é uma punção numa laje. Então, fazendo uma analogia com uma viga, então quando a gente tem aqui a nossa... Vou dar um exemplo aqui de uma viga biapoiada. E a gente tem um carregamento sobre ela, você tem aqui o seu diagrama de esforço cortante. Ó. Uma viga biapoiada dá aqui um esforço cortante, um diagrama com esse aspecto. Então, esse valor aqui, ó, esse valor máximo aqui do cortante, ele impõe na sua viga tensões de cisalhamento aqui nessa região. Então, essa região aqui está submetida a tensões de cisalhamento que vão tentar fissurar a sua viga. Assim, essas tensões de cisalhamento vai tentar fissurar a viga aqui próximo do apoio. Como é que você resolve essa questão? Você resolve essa possibilidade de abrir fissuras colocando estribos. Então você vai colocar uma quantidade de estribos aqui nessa região. Esses estribos vão combater esse momento, esse esforço cortante. Então, do lado de cá, esse esforço cortante aqui também vai tentar fissurar a sua viga. E para não ocorrer fissuração, você vai colocar os seus estribos, tá? A gente ainda vai, na parte teórica do curso, a gente vai voltar a falar bastante ainda dessa questão de como calcula o estribo, para que serve o estribo, a questão aqui dessas fissuras que tentam abrir próximo dos apoios devido aos esforços cortantes. Por hora, para essa etapa agora prática do projeto, basta a gente relembrar esses conceitos. O esforço cortante, ele tenta trincar a sua viga aqui próximo do apoio, gerar algumas fissuras, você vai armar com estribos verticais para resolver isso. Quando a gente tem uma laje, então, quando a gente tem agora uma laje apoiada em vigas, então, fazendo a mesma analogia, fazendo uma analogia aqui em relação à nossa viga. Então eu tenho uma laje, a laje com certeza ela é mais fina do que uma viga, então eu estava aqui com, sei lá, uma viga aqui que tenha 40 centímetros de altura, a nossa laje aqui tem só 10. E aonde a nossa viga estava apoiada em pilares, agora o apoio é um apoio contínuo, que é a nossa viga. Então, imagine aqui que eu estou com a minha laje apoiada aqui numa viga, apoiada numa viga, apoiada aqui numa viga, apoiada aqui numa viga, e eu resolvi passar um corte aqui, ó. Eu estou vendo, ó, o apoio, então esse apoio aqui que eu estou olhando, ele é um apoio que tem um comprimento muito maior do que era aqui o apoio do pilar. O apoio para a viga, esse pilar aqui era praticamente um ponto de apoio concentrado, era uma dimensão pequena. Para a laje, esse apoio aqui ele é distribuído ao longo de todo o comprimento dela. Então essa viga nossa aqui tem um comprimento maior. De tal forma que você tem um efeito cortante aqui. Se você for mostrar o diagrama de cortante aqui nessa região, você vai ver que existe cortante do mesmo jeito que tinha no cortante na sua viga. Só que esses valores aqui são baixos. Na maioria das circunstâncias, na maioria dos projetos, esses valores aqui são baixos de tal forma que não há necessidade de você colocar estribo. Dificilmente você vai ver estribo dentro de uma laje maciça sobre apoio contínuo. A laje aqui é apoiada diretamente na viga. Então, esses valores aqui são baixos e a gente não arma com estribos dentro da laje. Você dificilmente vai ver isso. Muito bem, então vocês vão ver que na maioria dos casos a gente não coloca. Só que em algumas situações, vamos seguir aqui, ó. Em algumas situações, eu tenho uma laje e aí aqui tem pilares, ó, pilares, pilar. E não tem o viga. Isso aqui olhando em planta. Imagina que isso aqui é um bordo livre, ó. Então a gente chama de laje lisa. Essa seria a nossa famosa laje. O pessoal também chama de laje cogumelo. Seria uma laje que eu tiro a viga do projeto. Então o que acontece? Agora não. Todo o carregamento não. Essa região aqui virou um bordo sem apoio.
Eu não tenho mais a viga, ó. Daqui até aqui eu não tenho mais apoios contínuos. A laje tem que se segurar nesses apoios, que são apoios com dimensões reduzidas. Então, todo o carregamento vai direto para o pilar. Então, gera nessa região aqui um esforço cortante alto. Nessa região aqui, gera um esforço de cortante alto. Aqui, gera um esforço de cortante alto. Aqui, idem. De tal forma que se eu tentar desenhar agora um diagrama de cortante, nessa região aqui, ó, se eu tentar fazer um corte aqui, fazer um diagrama de cortante, a nossa laje, ela tá fininha, assim, 10 centímetros, apoiada diretamente no pilar, ó, apoiada diretamente no pilar, sem viga, eu estou sem viga. O diagrama de cortante aqui vai dar muito alto, ó, vai dar parecido lá com o que a gente tinha na viga, vai dar, inclusive, se bobear, mais alto que daria se a gente tivesse as vigas, porque agora você concentrou todo o carregamento em pontos concentrados. Então, nessa região aqui, ó, eu preciso colocar uma armadura para pegar esse cortante. Só que em viga a gente chama de cortante, em laje a gente chama de punção. Então, esse efeito aqui de punção, você teria que colocar uma armadura para combater ele. Nessa região aqui, do lado do pilar, então aqui tá os pilares, ó. E aqui a laje. E eu não tenho viga. Então, para esse efeito de cortante, eu vou ter que colocar em cada ponta aqui uma armadura, uma espécie de estribo, só que a gente não chama de estribo, a gente chama de armadura de cisalhamento de laje. São como se fossem pinos. Depois eu vou mostrar algumas fotos para vocês entenderem melhor. Muito bem. Então, numa situação normal, esse efeito cortante é pequeno. Numa situação extrema, que seria não ter vigas, eu teria que botar essa armadura. Então, essa armadura aqui seria imprescindível. Eu teria que colocar essas armaduras aqui dentro da minha laje. Isso é muito comum em obras grandes que a gente não tem poucas vigas. Tá? Agora, qual é o grande problema do nosso projeto? Eu tenho viga. Então, por que apareceu essas armaduras se o nosso projeto é um projeto com vigas? Vamos voltar aqui para a nossa tela. Então, se eu tenho as minhas vigas, ó, a minha laje está apoiada, pegar essa nossa laje aqui, ó, eu estou no segundo pavimento, a nossa laje está apoiada aqui, está apoiada aqui, está apoiada aqui, está apoiada aqui, porque cargas d'água que o programa identificou que tem local com tensões de cisalhamento altas. Então vamos tentar identificar onde que ele mostrou essas tensões altas e o que ele tentou fazer. Então vamos trocar aqui de aba resultados. Vai todo mundo agora vir aqui, ó, em lajes vistas, e vai desabilitar as armaduras. Ó, essas aqui são as armaduras que teria que ter na laje. Ó. Se eu habilitar isso tudo aqui, o seu desenho vai ficar pulverizado aí de armação. Eu não quero ver, a gente ainda não entrou na parte do curso que a gente fala de armação de laje. Então, lajes vistas, você vai desligar essas armações. Ó. Mas vai deixar ligado a armadura por tensão tangencial. Ó. Essa armadura aqui você vai deixar ligado. Porque essa é a armadura de punção. Tá bom? Muito bem. Então, vou deixar ligado só a armadura de punção, armadura tangencial, e agora eu vou conseguir identificar, ó, que nessa região aqui o programa colocou a armadura, nesse biquinho aqui da viga ele colocou uma armadura, e aqui no balanço ele colocou essa armadura. Ó. Cada bolota dessa representa um pino, uma armadura de punção. Coloquei aqui no Google a armadura de punção para vocês verem o que é a armadura que o CIP colocou. Ó. Ele colocou pinos igual esse aqui. Ó. Então ele aqui é uma barra chata. Essa barra chata funciona para você conseguir fixar esses pinos na sua laje. Tá? Ó, como é que vai ficar dentro da obra. Então o que o programa fez, ó, aqui outra forma de você botar esses pinos, ó, com vergalhão e placas, chapas metálicas soldadas no próprio vergalhão, tá vendo? Então são esses pinos que o programa identificou, ele identificou a necessidade de colocar e colocou aqui, ó, vários pinos com vergalhão de 5 milímetros. Muito bem, agora eu quero mostrar para vocês
que isso aqui é pouco, é uma armadura muito baixinha, que a gente vai poder até ignorar. Eu vou trocar de aba e a gente vai entrar agora numa parte do curso que a gente vai começar a avaliar o projeto com mais um nível de detalhamento maior. Então vocês vão clicar aqui em ISO valores. Ele aqui ele mostra vários gráficos com tudo que você possa imaginar, momento fletor, cortante, deslocamento e etc. Eu vou botar aqui, ó, esforços, vou trocar aqui esforços. Se em algum momento essa caixa sua aqui desaparecer, ó, você sem querer fechar ele, vocês voltam aqui em ver e habilitem ela, ó. Então coloquem aqui em esforços, cortante, troquem para combinações e coloca aqui a soma de tudo, ó, peso próprio mais carga permanente mais carga acidental. Vocês podem também ligar aqui, ó, o ISO valores de forma colorida e podem também ligar as curvas de níveis, ó. Tá bom? Aqui a gente liga as curvas de nível. Então eu vou aproximar e vou mostrar para vocês que isso aqui esse colorido são os esforços cortantes que apareceram na laje. Então, por exemplo, vamos avaliar esse painel aqui, ó. Tem cortante na laje, ó. Tem um cortante 3.1, aqui tem um cortante 13, um cortante 3.1, 5.3. Em momento nenhum o programa verificou a necessidade de botar uma armadura de punção. Então significa que esses cortantes são valores baixos, ó. O programa não colocou cortante aqui nessa laje. Nessa outro trecho da laje, ó, olha lá, apareceu o cortante de 19, cortante de 12, cortante de 19, cortante de 12, cortante de 7. Também são valores de cortante baixo, tal é que o programa não identificou a necessidade de botar armadura de punção. Só que o que acontece? Às vezes, no encontro da laje com pilar, então, por exemplo, aqui, ó, nessa região, no encontro aqui da laje nesse pilar, o pilar é um ponto muito fixo, é um ponto rígido da sua obra. A laje tentou se segurar no pilar e aí deu um pico de punção aqui, ó, esse vermelho aqui, ó, 35 kN por metro. Então apareceu um cortante aqui muito alto. Então, em função desse pico, dessa região aqui vermelha, amarela e verde, o programa achou que tem necessidade de colocar armadura de punção. Mesma coisa aqui no balanço, ó. Nessa região aqui de esforço alto, ó. Então lembrando que eu estou olhando esforço cortante para a totalidade do carregamento. Deu um pico, ó. Quando dá esse pico vermelho aqui, ele é um valor muito alto, ó, 211 kN por metro. Só que o que acontece? Quando a gente está trabalhando com, vou voltar aqui para as anotações, com aquela laje nossa apoiada direto no pilar sem viga, então aqui eu estou sem viga, não tem como eu fugir. As tensões de cortante aqui nessa região são muito altas, então em torno do pilar vai aparecer aquelas tensões vermelhas que o programa está colocando, ó. Aqui, quando a gente chegar na parte do curso que a gente vê vigas sem laje, vocês vão ver que não tem como a gente fugir. Agora, no nosso caso, eu tô com vigas contínuas, ó. Eu tenho uma viga ao longo aqui do apoio, tô com viga, tô com viga, tô com viga. E aí, num determinado momento, eu tinha um pilar e aí deu um pico de punção aqui próximo do pilar. O que eu quero mostrar para vocês? Que esse pico aqui, ele é um erro numérico, ele é como se fosse um erro em função do programa tentar ser muito preciso. Em alguns momentos ele surge um pico, que esse pico na natureza do problema, que assim, na sua obra real, quando você concretar a obra e tirar o escoramento, esse pico aqui ele vai ser diluído para os lados. Ele vai ser diluído para o apoio da viga. Então, eu quero enfatizar com vocês que esses picos de tensão, de cortante que dá na laje próximo dos pilares, quando a gente tem viga, quando não tem viga, não tem o que fazer. Agora, quando tem viga, no problema real, que é a sua obra, a natureza real do problema, na retirada do escoramento, essa tensão tangencial tende a se dissipar para as regiões laterais. Como é que eu verifico se essas tensões podem ser realmente diluídas para a região de apoio contínuo, que são as vigas? A gente cria um buraco artificial aqui em volta. Então eu vou voltar aqui na entrada de pavimento, ó. Em resultados eu identifico que nessa região está com problema de punção.
verifico que a punção não é significativa, por que eu sei que ela não é significativa? Pelo diâmetro dos estribos. Eu estou olhando aqui, ó, como é que eu sei que o diâmetro é de 5 milímetros? Porque eu coloquei aqui, ó, 5 milímetros na cor branca. Se eu colocar, por exemplo, 5 milímetros na cor preta, vai aparecer aqui preto, ó. Então eu sei que o branco é 5 milímetros. Então, vou voltar aqui para a cor branca. Então eu sei que o branco não é algo significativo. E mesmo assim, eu ainda quero mostrar que se eu abrir um buraco aqui, artificial, um buraco fictício, essas armaduras aqui tendem a se dissipar para regiões das vigas. Então vamos dar uma olhada no que vai acontecer se eu botar esse buraco. Como é que eu faço o furo? A gente vai vir aqui em vigas. Desculpa, tem que voltar para a aba entrada de pavimento. Então a gente vai vir aqui em vigas, entrar com viga, escolhe, clica aqui no botão, sempre que a gente clica aqui em entrar em viga, ele vem para essa caixa aqui de texto, vocês cliquem aqui nesse seleção da viga atual, vai vir aqui para as famílias de viga, vocês vão clicar na nervura, então bordo livre, então vocês vão clicar aqui nessa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava possibilidade de vigas e vão escolher a viga bordo livre. E aí no olho mesmo, vocês vão criar vigas artificiais próximo do pilar, até que apareça essa simbologia de laje. Significa que você está com uma laje dentro de uma outra laje. Você tem a laje maior e apareceu aqui a simbologia da laje menor. Aqui, sempre quando vocês forem fazer essas vigas, deixem aqui a seleção desativada. Que aí vocês conseguem que apareça a bolota vermelha aqui para vocês, identificando que vocês estão conectando uma viguinha na outra. E aí, por fim, vocês cliquem aqui em apagar laje e cliquem nessa laje que vocês acabaram de criar. Então, ó, vocês criaram um furo próximo da região do pilar. Então, se vocês olharem aqui o 3D, ó, vou botar o 3D só nesse andar. Eu criei um furo na região do pilar. Esse furo não vai existir, ele não existe, ele é só uma artimanha matemática que a gente faz aqui no modelo para você desconectar essa laje do pilar e deixar a laje apoiada só na viga. Vou fazer o mesmo procedimento aqui no balanço, ó. Eu vou desconectar o balanço desse pilar. Viga, entrar com viga. Aqui. Pronto. Eu vou apagar essa laje. Ó, apaguei a laje. Vamos ver como é que ficou o 3D, ó. Então, abri um furo, tá? Então acho que todo mundo entendeu que esse furo é só um artifício matemático. Vou calcular agora e vamos ver. Lembrando que ainda tem aqui, né? Ele mostrou uns pinos aqui nessa região. Vou botar também então uma viga aqui. Vou abrir um pequeno furo aqui nessa região, ó. Vamos lá. Vou calcular e vamos ver o que vai acontecer. Então terminou, ele ainda aqui identificou que tem algum cortante, vamos ver se o cortante ainda é muito ou pouco. Resultados, ó. O cortante do lado de cá desapareceu, correto? Ó? Não tenho mais cortante aqui nessa região. O cortante veio aqui agora para essa região interna. Aqui o cortante também desapareceu, ó, sumiu. E aqui eu ainda estou com cortante nessa região. Então vamos ver em isovalores como é que está se comportando. Ó. Nessa região de cá, aquele pico que a gente tinha, aquele vermelho com 144 kN, se dissipou, ó, ele sumiu. Se você olhar agora o vermelho, aproximar bem, o vermelho caiu para 25 kN. 25 kN é um valor de cortante baixo que a laje vai conseguir suportar sem a necessidade daqueles pinos. Então, aquele pico de tensão que dava aqui no valor de 140 kN foi dissipado. Ó. A questão da cor, vocês não tem que se preocupar. A cor é só em função do máximo no seu monitor. Então, quando eu aproximo, está um vermelho, mas não está um vermelho concentrado num único ponto. Então, o valor aqui está dando 25. Ó.
Aqui nessa região, ó, do lado de cá, novamente, ó, eu não estou mais com pico alto. O pico tá, ó, o 118 está agora do lado interno do pilar. E aqui nessa região, o pico de cortante veio aqui para esse ponto, ó. Então o que eu vou tentar fazer? Vamos voltar aqui, vamos continuar modelando a estrutura, ó. Então eu desconectei desse lado, vou tentar desconectar aqui para ver se eu sumo também com as tensões do lado de cá. Então vou colocar, voltei para a entrada de pavimento, viga, entrar com viga. Ó, vou criar aqui um furo. O furo eu estou exagerando, não precisava ser tão grande, tá? E aqui nessa região, eu vou de novo fazer o seguinte, eu vou prolongar essa viga minha até aqui, ó. E apaguei a laje, ó. Apaguei a laje que estava aqui. Então eu desconectei toda essa laje amarela dessa minha viga. Essa viga, a única função é ela pegar a escada. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou o 3D. Ó. Então desconectei. E agora eu vou calcular novamente, ó. Calcular. Se eu sentir que continua com a armadura de punção e ela não vai ser dissipada com esses furos artificiais que eu estou fazendo, aí a melhor forma de a gente resolver o problema é aumentando a espessura da laje. Então aí significa que a sua laje está muito fina, você vai ter que precisar aumentar a espessura. Vamos ver qual que vai ser o resultado final agora. Ó, ainda estou com problema de cortante. E ele aqui falou o seguinte, ó, eu estou agora com um deslocamento excessivo. Eu devo ter algum buraco que eu criei. Vamos dar uma olhada aqui o que eu fiz de errado. Ó, então eu vim aqui em deformada, eu criei algum buraco que eu danifiquei a obra. Ó, uma barra caindo aqui. Então vamos voltar. Vamos voltar aqui, ó. Esse buraco que eu criei aqui eu não poderia ter criado. Então vou apagar. Vou voltar aqui, ó, entrada de pavimento. Vou apagar essa viga. Apaguei. Aqui o buraco ele danificou a obra. Então eu vou tirei, deixei do jeito que estava. Vou deixar só os furos próximo do pilar aqui do P4 e do P9. Vamos calcular e atualizar esse cálculo. Pronto. Vamos ver o que aconteceu. Ó. Aqui eu consegui dissipar o cortante. Aqui, nessa região aqui, ainda está dando cortante aqui nessa região. Ó, olha os pontos. Sumiu os pontos aqui dessa região. E eu estou ainda aqui com o cortante aqui nesse ponto. Como é que eu vou tentar resolver? Ó? Nessa região, eu vou tentar aumentar o furo um pouco mais. Assim, esse furo aqui eu vou tentar chegar um pouquinho mais para a direita. Vou tentar empurrar ele mais para cá para ver se essa tensão que está concentrada aqui nesse ponto desaparece. Eu acho que foi em função desse furo ficar em tamanho diferente desse furo. Eu vou tentar deixar eles com a mesma dimensão. E aqui, eu vou tentar aumentar um pouco a largura dessa viga. Estou achando que aqui o furo, vocês olharam que na hora que eu coloquei o furo, deu um problema aqui na obra. A obra perdeu estabilidade nessa região. Então eu vou voltar aqui em entrada de pavimento e vou tentar resolver da seguinte forma. Ó. Aqui eu vou empurrar isso. Vou empurrar isso aqui para cá, vou empurrar essa viga para cá, vou empurrar essa viga para cá, vou empurrar essa viga para cá. Vou apagar essa de cá, vou apagar essa aqui e apaguei essa de cá. Pronto, ó, deixei o furo com a mesma dimensão de um lado e do outro. E aqui, deixa eu tentar melhorar um pouco essa viga. Ó. Essa viga está com 15 por 40, eu vou tentar botar ela com 20. Vou aumentar um pouco aí a base dela, deixar ela um pouco mais larga. Vamos calcular. Pronto, sumiu todos os erros da obra. Ó. Então não tenho mais problema de punção.
Esse erro, isso aqui não é um erro, é uma mensagem que está pedindo para você verificar a deformação da laje. A gente vai ver isso depois, com calma. Mas eu consegui eliminar os erros da obra. Então aquele erro de punção, ó, tá provado que a gente consegue dissipar ele, ó. Então, ó, sumiu aqui, ó, o erro de punção não está dando mais pico de punção nessa região, nem mais pico de punção aqui nessa região. Então eu posso desconsiderar aquela mensagem de punção que está dando. Então eu vou voltar, o furo ele foi artificial, o furo que a gente colocou aqui foi só para verificar se tinha necessidade de eu deixar aquela armadura de punção ou não. Então eu vou apagar agora essas vigas. Então voltei aqui na entrada de pavimento, vou apagar a viga. Ó, vou apagar a viga aqui também. Toma cuidado para na hora que você apagar, você não deixar o buraco tomar conta da laje. Então eu verifico aqui que eu tenho laje. Se você apagar a laje, você vai ter que colocar ela de novo. Pronto. Vou calcular. Possivelmente o problema de punção vai reaparecer e aí eu vou ignorar ele. Eu vou considerar que é um efeito colateral de eu estar dimensionando a minha estrutura em um programa sofisticado de elementos finitos, que ele verifica que tem um ponto de punção e aí o programa tenta resolver aquele ponto de punção colocando as armaduras de cisalhamento. Eu não vou colocar as armaduras, eu vou ver que está aparecendo armadura de cisalhamento na minha obra, ó. Então voltou. Eu sei que o programa vai identificar essas armaduras, mas eu não vou solicitar ao meu cliente colocar esse pino de punção, porque eu sei que na hora que eu tirar o escoramento, a punção vai se dissipar para as regiões laterais, tá? Então eu vou desconsiderar essas armaduras. Pronto, então a gente está apto agora a dar seguimento nos desenhos, que é gerar as armaduras de laje, armadura de viga, otimizar as armações, gerar desenho de forma, porque o programa está com os erros resolvidos, tá bom? Então esse erro aqui a gente vai desconsiderar. Quando que eu não desconsidero? Quando eu, fazendo aqueles furos artificiais, eu não consigo dissipar a minha punção. Vou dar um exemplo aqui só para vocês terem ideia. Se eu tirar, para vocês terem noção de quando que eu não poderia dissipar a tensão de cisalhamento. Imagina que essa obra, a nossa obra está resolvida, mas vamos supor que o arquiteto não quisesse essa viga de cá e nem essa viga. Então a minha laje estaria apoiada diretamente aqui no pilar. Ó, vou mostrar para vocês. Ó. Então eu estou com a laje conectada direto no pilar. Estou sem viga aqui nessa região. Se aqui eu mandar calcular, vai dar problema de punção aqui com certeza. Vai dar muita punção. Ó. Eu vou mandar calcular só por curiosidade, para ver o que acontece. Ó, voltou a dar problema de punção. E aí eu vou vir aqui para resultados e vou ver, ó, que a punção envolveu aqui o meu pilar. Como que num problema igual esse, eu vou agora... deu um pico de punção aqui. Tudo bem. Como é que eu vou fazer um furo? Vou criar um furo artificial? Se eu criar um furo artificial, eu desconectei a laje do pilar. E eu sei que nessa região aqui, o pilar foi o apoio da laje. Eu não posso vir aqui, ó, e querer... não, eu quero ver se eu consigo sumir aquela minha punção. Se eu chegar aqui e criar um furo artificial, ó, o pilar perdeu todo o sentido da sua existência. Ó, se eu fazer aqui um furo, pronto, para que eu tenho um pilar se a laje não está conectada nele? Então, se eu calcular com um furo, com a laje desconectada do pilar, é a mesma coisa que eu não ter o pilar nessa região. Então, eu só faço a verificação se eu consigo diluir a tensão de cisalhamento em torno do pilar quando eu tenho viga, porque eu sei que a laje vai se conectar na viga e a viga depois vai se conectar no pilar, tá bom? Então isso aqui não teria sentido eu fazer. Então se eu tenho um problema de punção numa região sem viga, eu não tenho como tentar diluir essa punção para os lados. Então eu vou apagar essa solução esdrúxula que eu fiz aqui, isso aqui não faz sentido, e vou voltar com a minha viga. Pronto, voltei com a viga, voltei para o projeto original, vou mandar calcular e vou seguir agora
na próxima etapa, que é a gente otimizar as armações e gerar desenho para a obra.